Este programa tem classificação indicativa livre. De 25 anos de democracia, ressurge no Brasil o partido que ficou conhecido por apoiar a ditadura militar. A iniciativa em recriar a Arena, que se autodenomina conservadora e com posicionamento de direita, reacende a discussão sobre as ideologias partidárias no Brasil. Será que no atual cenário nacional podemos falar em esquerda e direita? Com tantos partidos políticos, como os eleitores brasileiros escolhem seus representantes? E as redes sociais? Qual é o peso dessa ferramenta na construção de um espaço democrático? Esse é o tema do Plural de hoje. Um grupo de 144 pessoas de 15 estados brasileiros quer resgatar os ideais da Aliança Nacional Renovadora, que apoiou o governo em uma época que ficou marcada pela repressão. Para virar partido, a Arena precisa de 500 mil assinaturas. Se conseguir o registro no Tribunal Superior Eleitoral, o partido de direita se somará a outros 30 partidos da democracia brasileira. Para discutir a política no Brasil, nós convidamos o professor de História, Daniel Medeiros, e o cientista político, Emerson Serve. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Professor Daniel, nós gostaríamos de falar um pouco da história, né? Para entender o cenário que nós temos hoje no Brasil com relação à política, a gente tem que retomar alguns fatos. Tem algum momento histórico que sinaliza realmente essa diferença em hoje a gente tem 30 partidos, né, um pluripartidarismo, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de identificar a identidade de cada um desses partidos? Bom, olha, a questão de termos partidos com marcas ideológicas não é a regra na história brasileira. Nós tivemos partidos durante o Império, notadamente o Partido Liberal e o Partido Conservador, e já na época havia um ditado que dizia que nada era mais liberal do que um conservador na oposição, e nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, já na época, essas distinções eram muito pouco marcadas. Durante a República Velha, nós tivemos partidos regionais, também sem expressão ideológica definida, e só tivemos partidos, que não eram nem propriamente partidos, mas frentes de caráter ideológico durante a década de 30, que foi a Aliança Nacional Libertadora, uma frente de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, que era um partido fascista. No período conhecido como populismo, 45 a 64, nós tivemos alguns partidos que buscavam ter programa, embora propriamente linhas ideológicas claras, que se possa chamar de esquerda e direita, nem tanto. Então nós tivemos um PTB de uma linha mais populista, nós tivemos a UDN, que era um partido, podia-se dizer, de centro-direita, mas sem assumir isso muito claramente. Durante a crise que resultou no regime militar, no golpe de 64, formaram-se frentes no Congresso em que se podia delinear um pouco mais. E aí veio a ditadura. Com a ditadura, os partidos foram extintos em 65, pelo AI-2, e criou-se artificialmente um modelo bipartidário. Eu me lembro bem, o Castelo Branco, por exemplo, dizia da importância de se ter um partido de oposição, contanto que ele não falasse mal do governo. Então, isso traduzia bem o artificialismo partidário nesse período. E depois, pós-89, com o processo de redemocratização, já antes, em 79, o Figueiredo permite uma reforma partidária, e depois de 85, principalmente da eleição de 89, explodem os partidos, por conta até de uma liberalidade da Constituição de 88, que permitiu que se criassem partidos com muita facilidade. E aí vários interesses, inclusive interesses muito curiosos do partido em si, de se ter o partido, que ele passa a ter horário eleitoral, que ele passa a ter composição em coligações, permitiu com que tivéssemos essa pleiade de partidos que temos hoje. Resumo da ópera: falar em partidos no Brasil sob o viés ideológico é muito mais a exceção do que propriamente a regra. A gente pode também dizer que o Brasil é um caso isolado ou isso se repete em outros países? Não. Na verdade, a constituição de vieses ideológicos, elas vêm de países com maior tradição, particularmente a Europa, em que essas discussões surgiram. A América Latina, que é um país de gangorras institucionais,
Você pega países como a Bolívia, né, que teve lá mais de 40 golpes. Você pega países como o México, em que, embora não tenha havido ditaduras, houve um predomínio de um unipartidarismo. Então, há exceções, assim, mas que você pegar a Argentina, o populismo na Argentina, que é o peronismo e que sobrevive até hoje, embora evidentemente com outras facetas, mas a regra é oportunismos, contingências, circunstâncias em que localismos ganham dimensão nacional, como é o caso de Getúlio Vargas, e a questão de você imaginar uma esquerda e uma direita, como já disse um crítico literário, no Brasil sempre foi uma ideia fora do lugar. Tá certo. Agora, professor Emerson, uma coisa curiosa que faz toda a relação, todo o sentido com essa questão das ideologias é as alianças que são construídas atualmente em período eleitoral, né? E também na constituição das câmaras legislativas, né? As bases governistas, a maneira como elas se articulam. Um exemplo que foi bastante explorado esse ano foi a aliança do ex-presidente Lula com Paulo Maluf, que é um rival histórico. A gente pode extrair o quê? Diz que realmente as ideologias se diluíram e o que prevalece são as alianças pontuais ou alianças programáticas, como os próprios políticos chamam. Não há necessariamente uma relação entre partido e ideologia. Né? E uma coisa não exclui a outra. Então, os partidos, eles existem como partes de uma sociedade porque eles podem representar uma determinada visão de mundo, um ideal de mundo, e aí eles representam uma ideologia, e nós temos isso. O que você acabou de ler na abertura mostra, a Arena se posiciona como um partido de direita, né? Nós temos partidos hoje no Brasil que são partidos de esquerda, nanicos, é verdade, mas, por exemplo, eles não aceitam em suas campanhas uma fonte de recurso de empresas. Não é? Por uma questão ideológica. São marcadores ideológicos. Agora, não significa que, ao não existirem esses marcadores, que os partidos deixem de ter função. Outra função do partido político é representar uma parte da sociedade no poder executivo, por exemplo. Então, você tira uma parte da sociedade que é representada por aquele partido para chegar até o governo e ter um projeto de governo, de administração da sociedade, dar um direcionamento para a sociedade. Bom, esse tipo de decisão é uma decisão muito mais empírica, muito mais prática. O partido vai fazer o que for possível dentro das regras e da competência dos seus atores, dos seus dirigentes, para chegar ao poder. Né? Então, existem essas alianças pragmáticas. Embora o exemplo da aliança do PT com o PP na Prefeitura de São Paulo não seja talvez o melhor, porque o PP do Paulo Maluf, inclusive o Paulo Maluf, pertenceu à base do governo Lula durante todo o período. Então, o PP não fazia oposição ao PT. Sempre existem correlações que justificam essas alianças, né? Então, não é uma coisa assim absurda achar que o PT do governo está causando um grande problema ao se aliar ao PP do Maluf. O PT antes do governo, o PT fora do governo, aí haveria pouca justificativa. Agora, para sustentar um projeto... e o PP do Maluf também é da base do PSDB estadual em São Paulo. Portanto, é um partido extremamente pragmático. Então, você pode encontrar no nosso sistema, com 30 partidos políticos, alguns onde predomina a decisão pragmática e outros onde predomina a decisão ideológica. Evidentemente que, como a ideologia não é um marcador central para a política, os partidos de viés mais ideológico tendem a mobilizar menos a sociedade. A sociedade se mobiliza mais em função dos partidos que têm propostas pragmáticas. Né? E por isso, às vezes, essa ideologia ela fica afastada ou fica escondida nas alianças para as eleições eleitorais. No fundo, eu acho que olhar para as alianças eleitorais não é o melhor lugar para discutir ideologia partidária, porque ali tem outras coisas que interferem também. E como o senhor bem disse, a tendência é que eles busquem alternativas para chegar ao poder, né? E a ideologia acaba ficando de lado. Agora, diante de tudo isso, a gente pode dizer que é bom ou ruim isso para a democracia brasileira? Tem como estabelecer um juízo de valor? Olha, se a gente olhar para a história, aí eu vou entrar na seara do professor Daniel, se a gente olhar para a história, em sistemas onde os partidos eram sistemas democráticos, onde os partidos eram extremamente ideológicos, acabaram resultando em regimes de força,
ditatoriais. Né? Ou seja, quando você tem ideologias contrapostas, elas não se conversam e isso dificulta a relação democrática. Né? Então, é preciso haver alguma possibilidade de diálogo, né? Portanto, algum interesse comum para permitir essa relação. Portanto, eu não creio que seja bom ou ruim em si, depende do que você quer. Né? Para a democracia funcionar, é preciso diálogo. Né? E posições extremadas do ponto de vista ideológico não aceitam dialogar com diferentes. Para entender como o eleitor se comporta e se posiciona sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem foi às ruas. Acompanhe. Olha, eu sou muito na verdade, sim, não, eu quero ser direito. Quando você vai votar, você escolhe o seu candidato pelo perfil dele ou pelo partido? É, pelo perfil. É um pouco dos dois, né? Eu escolho na formação total. Por perfil e pro partido que ele pertence também. Não, pelo perfil. Eu voto mais pelo perfil, o que a pessoa é, a personalidade da pessoa. Partido, acho que no Brasil ainda não existe ainda uma ideologia política partidária. A gente tem que analisar os fatos, olhar o histórico do candidato. As propostas deles vêm do coração dele, da cabeça dele, não baseado no partido. Não é o partido que vai dizer quem é a pessoa. O perfil conta mais. Eu escolho a pessoa, não o partido. E você se considera de direita ou de esquerda? De direita. Eu acredito que essas posições de esquerda, direita, hoje não existe mais. Eu acho que eu escolho a pessoa, o perfil mesmo. Eu não tenho partido. O mundo está globalizado e com o advento da internet, dessa comunicação toda, você não pode dizer esse ou aquele é de direita ou é de esquerda. Na realidade, a política para mim é de momento, né? Eu acho que não tem direita e esquerda, não. Os partidos estão perdendo a sua essência, que é a ideologia política. Política virou comércio, que não devia ser assim. Fica aí camuflado as coisas, né? Eu não tenho nem esse lado direito, nem o lado esquerdo, entendeu? Eu, como digo assim, eu voto pela pessoa. Bom, o que a gente pode perceber aí é que a população costuma escolher seus representantes pelo perfil do candidato e não considera muito a que partido, a que aliança ele pertence. Sempre foi assim, professor? Não, né? A questão política partidária já teve maior penetração nas massas, as siglas, né? As fidelidades partidárias já foram mais consistentes, mas em realidades diferentes. Eu creio que aí é uma questão importante de se tratar de contextos diferentes. Então, é mais ou menos como se dizer, não, nos anos 40 o cara que era da UDN, do PSD, mas era um contexto diferente. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, como ele bem lembrou, das relações internacionais, da perda do poder político do Estado frente às demandas internacionais. Então, é diferente. Mas, de fato, fidelidades partidárias já foram diferentes. O MDB, todo o regime militar, políticos ligados ao MDB, enfim, mas é preciso fazer essa ressalva. Você acha que política é um assunto chato? Como você participa das decisões coletivas? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. A Grécia Antiga é considerada o berço da democracia. O que se tinha em Atenas era uma democracia limitada, que restringia a participação de mulheres, escravos e estrangeiros. Mas já se falava em participação popular. Foi na Grécia que surgiu a palavra idiota, que significa homem privado. A expressão que hoje serve como xingamento era usada pelos gregos para se referir aos cidadãos que não se preocupavam nem se envolviam com a política, se ocupando só de atividades individuais. Bom, se a gente for levar ao pé da letra o significado da palavra idiota e levando em consideração também algumas pesquisas que a gente vê por aí, a gente vai chegar à conclusão que cerca de 70% da população no Brasil é idiota. Falo isso porque eu estou com um dado aqui de uma pesquisa do Vox Populi de 2009, que diz que 69% dos brasileiros não conversa sobre política. É senso comum a gente dizer que o brasileiro não conversa sobre política e que realmente não participa da vida pública? Ou isso é um certo preconceito? Até que ponto isso é verdade?
Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar que democracia e participação democrática é um processo, né, e não um resultado. Nós sempre estaremos avançando, evoluindo, participando. Portanto, quanto mais tempo de democracia nós temos, mais estruturada está a nossa cultura democrática, né? Nós estamos com menos de 3 décadas que nós saímos de um regime militar onde nós tínhamos uma série de limitações de participação. Então, estamos ainda na primeira geração de aprendizado. Então, só que se a gente olhar para o que acontece hoje com o que acontecia 10, 20 anos atrás, a gente já vai perceber uma diferença razoável. Nem tanto no que diz respeito a essas respostas em discussão, participação, porque de fato isso é baixo em todo o mundo ocidental. Porque no mundo ocidental, na sociedade contemporânea, nós estamos preocupados com a nossa vida privada, com o nosso ídios, né? O idiota vem do ídios, que é a vida privada, né? A mulher era ídios na Grécia porque ela não podia participar, ela cuidava da família. E nós continuamos ídios nesse sentido, né? Continuamos preocupados com a nossa vida privada. Em determinados momentos, nós somos chamados com mais intensidade para ouvir, discutir, participar e, às vezes, como no caso brasileiro, onde o voto é obrigatório, participar efetivamente da eleição, da decisão. Então, não é de se estranhar que poucas pessoas digam que se interessem permanentemente, né? Isso é uma característica da sociedade ocidental contemporânea. Nós temos uma série de outras preocupações a dar atenção, para dar atenção. Ainda assim, os resultados das decisões, os resultados dos debates têm crescido em qualidade ao longo do tempo. Mesmo assim, as pessoas acabam dizendo que política é um assunto chato, não quero me envolver, não adianta nada. O senhor acredita, professor, que a corrupção pode ajudar as pessoas a quererem se afastar da política? Pois é, eu concordo aqui com o que o professor comentou. Eu creio que o que as pessoas esquecem muitas vezes é que nós somos uma democracia muito jovem. Uma democracia em que os próprios ícones democráticos, institucionais, ainda não são de conhecimento de todos. Né? Coisas como funciona o Poder Judiciário, o que é um sistema representativo, o que é a função de um senador. Perguntas básicas para o bom funcionamento da democracia, elas são ignoradas por grande parte da população. Mas eu penso que aí realmente um elemento de grande poder agregador para a discussão política é a imprensa. E a imprensa vem realizando, enfim, discussões periféricas sobre propriedade ou não de certos tons da imprensa, mas a imprensa vem exercendo um papel muito importante para trazer as questões políticas para as discussões privadas. E aí eu penso que a corrupção é um tema da política, porque ela envolve, para emprestar a expressão grega, envolve a polis, né? E, no caso, ela penetra na discussão privada, porque atinge o bolso do cidadão, né? O nosso cidadão consumidor. Pois é, né? Quando a gente fala dos interesses individuais, as pessoas tendem a participar de política, né? Porque eu não posso dizer que o serviço público na saúde, na segurança, na educação, não faz parte da política. E quando isso afeta a vida das pessoas, elas tendem a participar. E todo mundo tem uma opinião, né? Sim. Quer dizer, o cidadão pode não usar o sistema público de saúde, ele tem lá um plano privado, mas se perguntarem para ele como é que está, ele tem uma opinião. Normalmente é ruim, né? O sistema não funciona. Por que não funciona? Porque ele tem essas informações que estão circulando na opinião pública, através dos meios de comunicação, e isso faz com que elas interajam. Pode não interagir, não estar ali permanentemente, disponível, mas ela tem informação. Então, talvez nossa falha seja mais assim no sentido amplo do Brasil todo, é de fiscalizar os representantes ou de talvez se preparar melhor para escolher. Mas todo mundo está antenado nos assuntos que permeiam aquilo que interfere diretamente a sua vida pessoal, né? Agora, o senhor tocou no assunto do voto obrigatório. Será que se nós não tivéssemos o voto obrigatório no Brasil, a tendência à participação reduziria? Não, reduziria, porque os países onde não há o voto obrigatório, onde o voto não é obrigatório, a participação tem caído bastante. Aliás, há uma relação muito forte entre participação e bem-estar econômico. Por exemplo, na Europa Central, durante os últimos 20 anos, até 5 anos atrás,
a participação nas eleições em países onde o voto não era obrigatório vinha caindo constantemente. Né? Por quê? Porque as pessoas estavam com bem-estar econômico, elas não precisavam do Estado para sobreviver, elas estavam sobrevivendo a partir da sua vida privada. Com a crise de 2008, a participação começou a voltar a crescer, porque aí as decisões do governo a ser eleito iam interferir diretamente na vida delas. Então há uma relação direta, as pessoas não participam de graça, elas participam porque elas têm algum interesse. Como reunião de condomínio, né? Exatamente. Você vai quando tem um problema no prédio, né? Se tem alguma coisa te incomodando. Senão você vai precisar. Agora, no caso do Brasil, eu acho que, só para responder sobre o voto obrigatório no Brasil, ninguém, a princípio, é a favor do voto obrigatório. Mas eu ainda defendo a necessidade do voto obrigatório no Brasil, porque nós estamos falando de um país especificamente continental, com muitas desigualdades regionais. E há muitas dificuldades de participação. Né? Então, provavelmente nós aqui, que moramos em uma capital, muitos de nós temos que andar uma quadra ou vai a pé votar. Né? Pode estar chovendo, não tem problema nenhum. Agora, o cidadão do interior do Brasil, que é quem mais precisa de representantes, que é quem mais precisa de políticas públicas, não raras vezes ele precisa andar quilômetros, né, para votar. Nós temos 25% da população brasileira que mora na zona rural. Né? Ele tem que andar aqui. Se ele não for obrigado, ele não vai participar. Se ele não participar, o representante dele não será eleito. O representante da região dele não será eleito. E ele será subrepresentado no Congresso, por exemplo. As políticas públicas tenderão a ser destinadas aos que são representados, aos que já estão em situação mais favorecida. Pode acentuar ainda mais uma desigualdade de interesses, de representatividade. Esse é o temor, a você aumentar a distância entre não ricos e pobres, mas entre desenvolvidos e subdesenvolvidos dentro do Brasil, porque ainda existe muito disso aqui. Bom, muita gente acha que política é um assunto chato e que votar não passa de uma obrigação. Para combater esse tipo de pensamento e incentivar as pessoas a participarem da vida pública, um grupo de jovens universitários criou o Instituto Atuação Paraná. A gente foi conhecer essa ideia. Pesquisa do Datafolha aponta que 52% dos jovens de 16 a 25 anos não acompanham o noticiário político. Foi com o objetivo de combater essa apatia social que um grupo de estudantes tomou uma iniciativa. Quem nunca ouviu que jovens não participam da política? Isso nem sempre é verdade. Estes universitários fundaram o Instituto Atuação em 2010 e desde então desenvolvem projetos de participação política e fiscalização do poder público. São 4 universitários que coordenam o Instituto. Além de organizar palestras sobre as ferramentas da cidadania, o grupo tem parcerias com jornais e outros órgãos de fiscalização política. Em geral, nós somos universitários de várias áreas, de vários cursos, né? E estamos focados em abrir esse contato com eles. Então, a gente está criando canais de comunicação entre o movimento estudantil, entre os universitários e a grande mídia, né? Então, como que a gente está fazendo isso? Em parceria com a Gazeta do Povo, em parceria com o movimento estudantil e com as universidades. Um projeto chamado Atuação Universitária, que convida o universitário a participar da vida pública, a dar sua opinião e mostrar o seu papel como universitário na vida pública mesmo. Um dos projetos que o Instituto Atuação está desenvolvendo se chama Adote um Vereador. A iniciativa pretende estimular a população a fiscalizar as ações do Legislativo. E as universidades são essenciais para o desenvolvimento de uma democracia saudável, pela uma vida pública melhor, uma política melhor. Professor Daniel, esse tipo de iniciativa, tem outros grupos também, né, que vão às ruas, participam de manifestos, fazem protestos. Ajuda realmente, estimula as pessoas a participar, é importante? Veja, você sabe que eu tenho a impressão de que as pessoas que reclamam sobre a participação política, elas vivem a nostalgia de uma época que nunca existiu. Né? Como se antigamente fosse ao contrário. E sempre remetendo à época das diretas já. Né? Mas uma coisa que esquecem é que quando ocorreu, os jovens estiveram sempre à frente dos processos de ruptura. Você pegar desde os anos 20, o movimento tenentista, um movimento grande e importante, eram jovens. Depois a fundação da UNE em 1937 para combater a ditadura. Né? Depois os movimentos nos anos 50, o início do processo da sindicalização rural, os movimentos pela alfabetização nos anos 60, os CPCs, os movimentos culturais, até o movimento das diretas e ainda, né, o último grande movimento expressivo dos caras pintados, cujo líder, presidente da UNE, Lindenberg Faria, hoje é senador. Então, na trajetória, quando houve mobilização, ela envolveu fortemente os jovens.
Então, dizer que jovem não participa da política é um discurso nostálgico de uma época em que a pessoa, quando lembra, quando ela era jovem. Né? E agora ela está mais velha e critica os jovens por não participar. O fato, como disse o professor, é que nós somos uma sociedade idiosincrática, né? Uma sociedade caracterizada por certa particularidade, a sociedade ocidental, que é voltar-se para o seu bem-estar. Né? A própria constituição do conceito de bem-estar social que vigorou na Europa no pós-guerra era de garantir às pessoas, por meio de políticas públicas, o bem-estar privado. Bem privado, é. Né? Então, boa escola, boa educação, boa saúde. Quer dizer, é da natureza do modelo do capitalismo ocidental. Na verdade, é natural, então, que as pessoas tenham um comportamento certamente individualista em vários aspectos, em vários momentos. Exatamente. Agora, como doutor em educação, o senhor acredita que a escola poderia trabalhar melhor os assuntos da política dentro de sala de aula, que os alunos poderiam já, desde o ensino fundamental, desenvolver e conhecer melhor como funciona a estrutura do país, na questão dos poderes, né, legislativo, executivo? Como poderia ser? Eu não tenho dúvida que há um recurso que é simples, algumas escolas adotam, isso sem dúvida podia ser mais para são os projetos. É dar protagonismo para as crianças e para os adolescentes, criar modelos, projetos, de maneira até lúdica, na qual essas crianças possam, ou adolescentes possam, se interessar, a palavra interesse como interesse, que é querer estar entre. Né? Eu participei lá nos anos 80, era costume numa escola aqui de Curitiba, de julgamentos históricos. Eu, pessoalmente, até acho, do ponto de vista histórico, estritamente dizendo, um erro querer julgar o passado. Por exemplo, Getúlio Vargas. Fazer esse tipo de julgamento, do ponto de vista histórico, eu acho anacronismo. Mas, do ponto de vista do envolvimento, da mobilidade, que fazia com que aquele jovem se interessasse com a prática do que era um tribunal, como que se estabelecia uma defesa, como estabelecia uma acusação, e isso despertava interesses para esses jovens. Então, criar projetos, inclusive no sentido, agora que se fala tanto em escola integral, no sentido de se preencher espaços de presença da criança na escola, dar a ela o protagonismo. Incluir disciplinas, no meu modo de ver, acho um erro fatal, quer dizer, criar currículos, criar conteúdos. Não se trata de conteúdo, mas de São práticas. Atividades, né? Fazer essa discussão de maneira prática com as crianças e os adolescentes. Isso falta, isso pode ser feito, é simples. Aí sim falta um pouco de criatividade dos gestores da educação em âmbito municipal, estadual, federal. A internet tornou-se uma ferramenta incrível na divulgação de empresas e serviços. Como fica a política no mundo virtual? A gente fala sobre isso no próximo bloco. A internet tem se mostrado uma ferramenta incrível de divulgação, e esse potencial não pode ser ignorado pelos marqueteiros. O exemplo mais citado é do presidente americano Barack Obama, que usou as mídias digitais a seu favor nas eleições de 2008. Ele participou de 16 redes sociais diferentes e conquistou milhões de seguidores e doadores pela web. Mas e no Brasil, como andam as coisas? Emerson, a gente percebe que muitos políticos no Brasil já usam Twitter, eles mesmos administram, mas na época de campanha eleitoral se acentua esse número, o Facebook é alimentado. Como você vê a campanha eleitoral nas mídias digitais no Brasil? Então, as mídias digitais, elas são hoje o grande fenômeno da representação política. Agora, se isso reverte em voto, isso é outra coisa. Né? A gente costuma olhar para o exemplo Obama, mas a gente está olhando para o exemplo Obama 2008. O Obama de 2012, usando as redes sociais ainda mais, perdeu o voto, fez menos votos do que em 2008. Então, não houve um colapso das mídias sociais no caso do Obama. O que houve é que nós temos que reconhecer que é uma limitação. Né? Ela é uma ferramenta, não vai alterar a forma de comportamento nem a cultura política de ninguém, é uma ferramenta. No caso do Brasil, o que a gente tem percebido é que é uma ferramenta que às vezes é muito bem usada por alguns políticos e muito mal usada por outros. A gente precisa ainda entender como está sendo essa utilização. Existem políticos, por exemplo, que usam as redes sociais, mas para se conectar com instituições, meios de comunicação, movimentos organizados, juventude partidária e tal.
E existem políticos que usam as redes sociais para se conectar com o cidadão comum. De qualquer maneira, as pesquisas têm mostrado que quem participa das redes sociais, inclusive desses políticos, não são novos, não são pessoas disponíveis, já são pessoas que têm uma proximidade com esse político, ou com este político ou com outro, então entra na rede dele para criticá-lo, defendendo o outro, não é? Então, até uma autora que diz que falar sobre internet em política é mais ou menos como pregar para convertidos, não é? Isso não diminui a importância, porque esses convertidos vão levar para o mundo offline aquilo que eles fizeram de contato direto com o seu representante. Eu só quero chamar a atenção para duas características que são normalmente desconsideradas com essa visão muito otimista da entrada das novas mídias na política. Primeiro, é que nós estamos tirando os representantes da rua. Ele está indo para o mundo online e está saindo do mundo offline. Não dá para ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo, exceto Obama, que não era ele, era uma equipe. Sim. E tal. Não, vários fazem isso. E a segunda é que, voltando ao nosso tema do primeiro bloco, a política está ficando mais personalista, porque o contato é direto. Você tem espaços lá dos partidos, mas compare o número de acessos aos espaços dos partidos e o número de acessos aos espaços dos representantes partidários. Então, os novos meios eles estão gerando uma condição ótima para uma representação personalizada. E eu não estou dizendo que isso seja bom ou seja ruim, é só uma nova característica da política. Pois é, na verdade, uma coisa interessante da ferramenta da internet, que os outros meios de comunicação não têm, como rádio e TV, é o many-to-many, né? Muitos falando para muitos. Então, ele consegue, o candidato consegue transferir o que ele pensa e ter um certo retorno, né? Conseguir avaliar o que o eleitorado está pensando, coisa que era mais difícil mensurar nos outros veículos. Agora, professor Daniel, o senhor falou no bloco passado que os jovens sempre são mais atuantes na política. Será que na internet isso também se repete? Eu não sei se isso vai se refletir no campo da política como nós pensamos. O que eu creio é que os próprios conceitos de participação política vão se transformando com as suas ferramentas. Então, uma coisa que o professor comentou claramente, por exemplo, a questão dos comícios. Eu sou da época dos comícios, né? Eu sou da época dos comitês, dos encontros. As reuniões, né? Políticas. As reuniões, as longas reuniões. Hoje, evidentemente, você dificilmente vai ver jovens com esse empenho, disposição ou mesmo tempo. Mas esse mesmo jovem hoje está lá 3 horas, 4 horas, sei lá, a média nacional para isso, eu sei que era na casa das horas, né? É conectado, multiconectado, porque ele está conectado com o Facebook, com o Twitter, enfim. E talvez eles não acessem a página do candidato, mas ele assiste o programa eleitoral na TV e comenta nas redes sociais. Então ele emite uma opinião ali, né? Alguém que assistiu vai interagir com ele e ele vai comentar o alguém, que é aquela coisa, porque nem todo mundo vai assistir, ou nem todo mundo vai, só vai quem está mesmo interessado. Só que esse é um propagador, que tem dezenas de outras pessoas. Eu só queria acrescentar um problema a isso dos que o professor colocou. A de que a rede, ela vive do caco, ou seja, a internet, ela vive da quebra da normalidade. Então, ela se torna mais exigente para isso. Então, eu me lembro do último debate que eu assisti, acompanhando pelo Twitter. E o último debate entre os dois candidatos, segundo turno, foi morno. E o pessoal do Twitter reclamando. Porque o que se acentua são as gafes, são erros de português, são dado muito mais importância num debate, numa conversa no Twitter, do que exatamente as propostas que são colocadas. Essa é uma questão, como eu disse, eu não sei o que significa, eu sei que é algo para ser anotado. E não que necessariamente é novo. Sim. Talvez a ferramenta esteja dando mais visibilidade para algo que já acontecesse. Nem sempre o que vai parar na rede é bom para a imagem do político. Para ilustrar a nossa conversa, nós vamos assistir ao trecho de um vídeo que se popularizou na internet nas eleições de 2010. O material foi exibido originalmente nas TVs do Distrito Federal, mas acabou conhecido em todo o Brasil. O que chama a atenção são as gafes cometidas pela candidata a governadora Wesley Roriz. Tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre
Outros debates do Distrito Federal chamaram a atenção dos internautas, tanto que foram criadas inúmeras versões, com milhares de acessos. Já em Curitiba, o vídeo que ficou conhecido entre os eleitores foi o produzido e postado propositalmente pelo candidato a prefeito Rafael Greca. As imagens mostram Greca com um pedaço de asfalto nas mãos. O vídeo foi visto pelo menos 27 mil vezes, sendo que a maioria sinalizou ter gostado da postagem. O que é bem feito permanece. O que é feito em véspera de eleição vira pó, se esfarela. Pense bem antes de votar. Bom, aí os dois têm um aspecto cômico, né? Mas vamos avaliar cada um separadamente. No primeiro caso, não foi a intenção da candidata, obviamente, que isso fosse parar na internet, né? E era uma coisa bem pontual do Distrito Federal, mas o Brasil inteiro acabou comentando justamente por aquilo que nós estávamos falando um pouco antes, pelo aspecto cômico, porque é uma gafe, né? Como mensurar isso? Talvez se não fosse essa ferramenta, não teria tomado essas proporções, se não fosse na internet. Não, sem dúvida, a internet serve para propagar tanto coisas que são positivas, quanto os escorregões e essas gafes, né? O que nós não conheceríamos sem a internet é a existência, ou teríamos mais dúvidas sobre a existência de candidatos absolutamente despreparados, né? Talvez ninguém fora do Distrito Federal soubesse do grau de despreparo, ou de despreparo pelo menos para participar do debate da candidata. Então ela permite essa pluralização, né, essas visualizações, e é óbvio que quanto mais esdrúxula for a situação, mais atenção vai chamar do ser humano, né? Daniel, o senhor acha que essa pulverização de conteúdo, por mais que às vezes se destaque o que não é tão importante, claro, nesse caso evidenciou outras coisas da campanha dela, né? Mas isso é importante para a democracia? As pessoas acabam se antenando melhor no assunto? É importante que seja propagado? O que eu acho é que, como nós somos uma democracia recente, e como disse o professor, a democracia é um processo, o tempo vai burilar esses mecanismos e vai dizer também se eles são úteis ou não para o processo democrático. Eu creio que, já nos anos 80, eu me lembro aqui nos anos 80, ainda antes do fenômeno internet, o semiólogo Humberto Eco dizia: haverá um tempo que as informações vão ser como a obra do Funes, o Memorioso, do Borges. É tanta informação que você vai paralisar a sua capacidade de pensar. E aí ele levantava, lá nos anos 80, a pergunta: e quem vai filtrar isso? Ou seja, o perigo da pulverização é pulverizar também as instituições de referência, né? Por exemplo, a universidade é uma instituição de referência, né? O bom jornalismo, né? Os âncoras são referências, os jornais, os veículos de comunicação. Então, o perigo de se buscar o instantâneo, de se buscar o sucesso no sentido de postagens, né? E visualizações, pode levar a um processo de dissolução das referências. E aí a pergunta vai ser: quem vai filtrar? Quem vai me dizer o que é bom, o que não é bom? Porque esse processo pulveriza as pessoas também, as pessoas em formação, né? Esse é um perigo, mas que só o tempo vai dizer. Não pode ser catastrófico, né? No caso do vídeo do Rafael Greca, foi proposital, ali até aparece o número da legenda, né? E provavelmente os marqueteiros produziram. Claro, tem uma marca bem pessoal dele, a gente conhece o Política, né? E tem sempre um aspecto cômico que inclusive era levado para os debates, no Twitter era o que chamava mais atenção. Agora, será que os marqueteiros têm essa dimensão do que pode dar certo na internet, de que vai ser compartilhado? Do que pode dar certo na internet, tem, porque é experiência. Agora, que isso vai se reverter em saldo eleitoral, em voto, aí é outra coisa. Pois é, porque por ser cômico ali, muita gente assistiu, achou engraçado, gostou, tem que falar mal mesmo da atual administração, mas não votou no Rafael Greca. Exatamente. A decisão de voto é outra coisa, né? De novo, a gente não pode limitar uma decisão a uma ferramenta. Antes dessa ferramenta existiam outras, né? Então o eleitor tomava uma decisão de uma forma que é muito parecida com a forma que ele toma hoje. Só que ele tem mais informações, está mais fragmentado, ele tem que tomar cuidado para não receber muitas informações e não conseguir depois selecionar. Portanto, tem muita campanha eleitoral que ganha prêmios de produção, mas não ganha voto.
Exatamente. Se por um lado os políticos e marqueteiros ajudam... Ai, meu Deus. Volta. Se por um lado os políticos e marqueteiros... Só errei, eu falei... Não, tudo bem. Só errei estudo e falei ajudam. Obrigada. Se por um lado os políticos e marqueteiros estudam estratégias para conseguir votos pela internet, por outro, os eleitores e internautas se manifestam, tweetam, curtem e compartilham aquilo que gostam e o que não gostam da classe política. Em época de eleições, a política acaba invadindo o mundo da internet, mas não é todo mundo que aceita a presença de candidatos nas redes sociais. Na última campanha municipal, muitos usuários da rede se manifestaram contra o pedido de votos no mundo virtual. Essa página no Facebook foi curtida por quase 2.000 pessoas. Além disso, várias postagens que repudiam os políticos tiveram a adesão dos internautas. Essa mensagem que pede aos candidatos que não façam campanhas na internet foi compartilhada 11.000 vezes. Já o post da campanha teve 8.000 compartilhamentos. Então, se por um lado está tendo um debate na internet, está expandindo a participação, a gente teve esse ano um sintoma de que as pessoas não gostam tanto assim da presença dos políticos nas redes sociais. Por que será? Consideram um espaço de lazer? Não, então, mas nós temos que entender que as redes sociais são espaços muito fragmentados, né? Então, 2.000 pessoas curtindo uma página não significa nada no universo de 1 milhão de contas que existem no Brasil. Enquanto você tem uma parcela que nega a possibilidade de participação ali, há uma parcela que abre espaços especificamente para debater. São nichos. Né? São nichos. Isso que é a grande inovação dessa ferramenta é que você pode se agrupar com seus pares, seus parecidos, mesmo estando longe deles fisicamente. Pois é, porque daí fica a sensação, se a gente tem seguidores e amigos, todos gostam de política, você tem a sensação de que todo mundo está falando de política nas redes sociais. Por outro lado, existem pessoas ali que estão totalmente alheias àquilo, não estão acompanhando o debate na televisão. Exatamente, por isso que eles formam comunidades distintas. Professores, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. O Plural de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas na nossa página no Facebook. Não deixe de enviar sugestões e críticas. Até a próxima!